Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal de charqueadas, conteúdo cobrado no edital do nosso concurso. Pessoal, a Lei Orgânica de Charqueadas é a lei que organiza o município. Ela vai trazer as principais regras do Poder Executivo, que é a Prefeitura de Charqueadas, e do Poder Legislativo, que é a Câmara de Vereadores do município de Charqueadas. Esta, então, a Lei Orgânica de Charqueadas. Ela começa apresentando o município. O município, que é uma pessoa de direito público interno. A banca na prova pode afirmar que é de direito privado, e aí está errado. Ou que é de direito público externo, e aí também estaria errado. É direito público interno, como qualquer município. Todos os municípios e estados do Brasil são pessoas de direito público interno. Pessoa de direito público externo seriam organizações internacionais, por exemplo. E pessoas de direito privado são empresas privadas. Então, o município de Charqueadas é pessoa de direito público interno. Integra o Brasil e o Rio Grande do Sul, como a gente sabe, e tem autonomia política, administrativa e financeira, sendo regido, então, o município por esta lei orgânica e pelas demais leis que adotar. Assim como, é claro, respeitando os princípios das constituições federal e estadual. Todo poder vem do povo, todo poder emana do povo e em nome dele é exercido. Nós temos nos prefeitos, vice e vereadores representantes do povo. Mas o poder emana do povo, que elege os seus representantes e participa em muitos momentos da vida política do município, como a gente vai ver ao estudar esta lei orgânica. Poderes do município. Bom, os poderes do município, como eu falei na apresentação, são dois. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura de Charqueadas. Cuidado, hein? Não existe poder judiciário nos municípios. Poder judiciário só no Estado ou na União. O município tem só dois poderes. E por que causa essa confusão? Porque quando tu estuda a Constituição Federal, tu vai ver esses três poderes. E na lei orgânica, somente os dois. Porque o poder judiciário ou é estadual ou é federal. Nunca é municipal. É vedado, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Quer dizer, um poder não pode passar atribuições que são suas para o outro. Porque o poder executivo, a prefeitura, tem a função de administrar o município. Enquanto que o poder legislativo vai fiscalizar a atuação da prefeitura e vai fazer as leis e demais normas. E um poder não pode delegar atribuições para o outro. A prefeitura faz a sua função, a Câmara faz a dela. O cidadão investido na função de um também não pode exercer a do outro. Não é possível ao mesmo tempo ser vereador e vice-prefeito, por exemplo, estando no executivo e no legislativo simultaneamente. Símbolos do município não caem muito em prova porque aqui em Charqueadas não tem nenhum símbolo característico. Quando o município tem algum símbolo, até cai mais em prova. Aqui os símbolos são o hino e o brasão, então nada muito relevante para fins de prova. Objetivos fundamentais. O que o município de Charqueadas busca? Ele busca garantir a efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente aqueles previstos lá na Constituição Federal, colaborar com os governos federal e estadual na construção de uma sociedade livre, justa, democrática e solidária, promover bem-estar e desenvolvimento da sua comunidade, da comunidade local, promover o adequado ordenamento territorial, de modo a assegurar qualidade de vida da sua população e a integração urbana e rural. Promover a transparência pública, publicando tudo que é feito na prefeitura. E a gente entra no portal de transparência e consegue acessar todas as informações em nome dessa transparência. Preservar a moralidade administrativa, que o prefeito, o secretário, os servidores atuem de forma ética dentro da moral. Contar com a participação popular nas principais decisões, ouvindo a opinião da população, e impedir a utilização de força pública para tratar mobilização popular com ação pacífica. Eles incluíram esse objetivo, então, dizendo que eles não deixariam a força pública atingir movimento popular
que seja pacífico, é claro. O artigo 5º prevê, por fim, e isso tem muita chance de cair em prova, a data magna do município de Charqueadas. Cada município tem a sua. Aqui em Charqueadas é o dia 28 de março. 28 de março é a data magna de Charqueadas, bastante chance disso aparecer na tua prova. Na sequência, tem as competências do município. Tem aqui no artigo 6º uma lista de competências do município. E sabe como é que isso vai cair na tua prova? A banca ela vai trazer essas competências, que são do município, e vai misturá-las com competências que são da União, que estão lá na Constituição Federal. E ela te pergunta qual que é ou qual que não é competência do município. E aí, geralmente, ela copia competências daqui, que são do município, e coloca uma lá da Constituição Federal. Por exemplo, lá na Constituição Federal, diz que somente a União que vai legislar, fazer as leis sobre direito penal, que é o Código Penal, direito civil, que é o Código Civil, processo civil, que tem o Código de Processo Civil, direito do trabalho, é uma competência somente federal, e tem lá a CLT e demais leis trabalhistas, emissão de moeda, correio, tudo que envolve correio, serviço postal é monopólio da União. E aí ela pega uma dessas competências que é da União e mistura com essas que são do município. Então, é importante tu saber quais são as da União lá na Constituição Federal para identificar na prova a alternativa que está incorreta, porque todas as demais estarão certas, trazendo incisos que estão aqui no artigo 6º. Quer ver? Olha só. Cabe ao município suplementar, completar a legislação federal e estadual no que couber, criar, organizar e suprimir distritos, o município de Charqueadas que decide se vai ter ou não distritos, conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos. Qualquer estabelecimento que quer funcionar no município tem que pedir uma licença para a prefeitura, uma licença de localização e funcionamento, para que a prefeitura fiscalize se esse estabelecimento atende os requisitos legais para funcionar. Também é o município que vai fixar o horário de funcionamento, por exemplo, do comércio. Elaborar as normas orçamentárias, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos, proteção do patrimônio histórico-cultural local, elaborar e executar o plano diretor, que é o principal instrumento da política de desenvolvimento e expansão urbana, manter com cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental, promover proteção ambiental, regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a colocação, a fixação de cartazes, anúncios e qualquer outra forma de publicidade e propaganda, planejar e promover defesa permanente contra as calamidades públicas, interditar edificações em ruínas, organizar o quadro dos servidores e instituir também o regime jurídico, que é o Estatuto dos Servidores do município, fixar os feriados municipais, porque nós temos feriados federais, estaduais e os municipais, que cada município decide quais são essas datas, constituir a sua guarda municipal para a proteção dos seus bens e incentivar a busca e salvamento, bem como a proteção contra incêndio, atividades, então, de defesa civil, assegurar a expedição de certidões requeridas para defesa de direitos, esclarecimento de situações, concessão ou permissão dos serviços de transporte, tanto individual quanto coletivo, e a prefeitura vai fixar as tarifas, itinerários, os pontos de estacionamento e paradas, dos táxis, do ônibus, desapropriar imóveis por necessidade ou interesse público, e aí, claro, mediante justa indenização em dinheiro, conforme está no artigo 5º da Constituição Federal. Administrar os seus próprios bens, estabelecer servidões. A servidão administrativa é uma passagem que a prefeitura abre para passar algum serviço, para passar um encanamento de água por baixo da tua casa, por exemplo, é uma servidão. Pode ser para passar fiação elétrica, pode ser um caminho para que as pessoas passem. Tudo isso são servidões, são passagens que a prefeitura pode abrir nas propriedades privadas. Exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local. Esse poder de polícia da prefeitura não é aquele policiamento que a Brigada Militar faz, não. Aquilo é competência do Estado. O poder de polícia administrativa é o poder de fiscalizar atividades. E aí vão ter os fiscais da prefeitura, que vão fiscalizar as empresas, vão fiscalizar as condições
de saúde, higiene dos estabelecimentos. Isso é o poder de polícia, dando licenças para o estabelecimento funcionar quando estiver regular e cassando licenças do estabelecimento que esteja irregular. Isso é o poder de polícia administrativa. Também o município vai instituir e arrecadar os tributos da sua competência, a gente vai ver quais são, como o IPTU, como contribuição de melhoria e taxas. Organizar e preservar prioritariamente pela administração direta, pela estrutura da prefeitura, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. Alguns serviços públicos a prefeitura presta. Outros, ela faz uma concessão ou uma permissão para que uma empresa privada preste aquele serviço. Cassar alvarás e licenças dos estabelecimentos que forem nocivos ou inconvenientes à saúde. Aqui é justamente o exercício do poder de polícia administrativa. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais. Promover e administrar a limpeza das vias e logradouros públicos, a remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos, bem como também do lixo hospitalar. E participar de entidades que congreguem outros municípios, como um consórcio intermunicipal, por exemplo. Além disso, o município pode fazer parcerias, convênios com o governo federal, que é a União, com o Estado ou com outros municípios. Para fazer um convênio tem que ter uma autorização dos vereadores, da Câmara dos Vereadores, porque os vereadores, eles são os representantes do povo e eles autorizam muitas vezes a prefeitura a executar os seus atos, como por exemplo convênios. Bom, o artigo 6º tem uma lista de competências que são só do município de Charqueadas. Agora no artigo 8º a gente tem uma competência chamada de comum e suplementar, que é a competência que o município tem concorrentemente, ou seja, junto com a União e com o Estado, ou supletivamente a eles, porque eles já fizeram normas e o município vai lá e completa. Aí sim, nós temos aqui que o município vai zelar junto com eles pelo respeito à Constituição, às leis, instituições democráticas e conservação do patrimônio público, saúde, assistência pública, proteção das pessoas com deficiência, proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, também proteção aos indivíduos e instituições por força de segurança pública, porque aí vai ter atuação da Polícia Federal, da Polícia Estadual, que é a Brigada Militar e a Polícia Civil, e também pode ter a Guarda Municipal atuando nessa área. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação, ciência e tecnologia, promoção do meio ambiente, proteção ambiental, e aí segue uma lista de matérias que são, então, concorrentes a eles. Bom, pessoal, e aí nós temos no artigo 9º as vedações, isso aqui cai muito em prova, muita atenção agora, muita chance de aqui estar mais uma questão da tua prova, porque a primeira questão da tua prova vai envolver as competências. Pode anotar, lá na tua prova eles vão misturar essas competências que são só do município com competências da União. A banca adora fazer isso. Agora no artigo 9º, é vedado, é proibido ao município. Primeiro, o município não se mete com religião. Então o município não vai criar igrejas nem cultos religiosos, não vai colocar dinheiro neles, que seria subvencioná-los, e também não vai atrapalhar o funcionamento deles, não vai embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles os seus dependentes, representantes, alguma relação de dependência ou aliança, ressalvada a colaboração de interesse público. Também não pode o município recusar fé a documentos públicos. Documentos públicos gozam de fé pública e o município não pode recusar fé a eles. O município de Charqueadas não pode tratar os brasileiros de forma diferente. Ele não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Por exemplo, quem é que pode fazer o concurso de Charqueadas? Qualquer brasileiro, de qualquer lugar do Brasil. O município de Charqueadas não poderia dizer só pode fazer o concurso quem nasceu em Charqueadas ou quem mora em Charqueadas. Ele não pode fazer isso. Ele não pode criar preferências ou distinções entre brasileiros. Essa é a ideia. Também não pode o município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo com recursos públicos, seja pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falantes ou por qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração. Não pode utilizar dinheiro público para fazer propaganda de partido político.
Também não pode manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos, atenção, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Assim como não pode fazer a publicidade da qual conste nome, símbolo ou imagem que caracteriza a promoção pessoal de uma autoridade ou de um servidor público. O prefeito não pode, com o dinheiro público, fazer a sua promoção pessoal. Ele não pode usar publicidade para isso. Publicidade com dinheiro público, ela só pode ser utilizado para fim educativo, informativo ou de orientação social. Fim educativo, uma campanha, por exemplo, se dirigir não beba, use camisinha, esse tipo de coisa tem caráter educativo, pode ser feito com dinheiro público. E informativo ou de orientação social, população de Charqueadas. Estão abertas matrículas para creche, estão abertas matrículas para escola. Tem um novo posto de saúde no bairro tal. Esse tipo de informação também pode ser dada com dinheiro público. É isso. É para isso que serve a publicidade com dinheiro público. Também é vedado, é proibido ao município outorgar isenção e anistia ou permitir a remissão de dívidas sem lei que estabeleça. Quer dizer, o prefeito não pode sair perdoando dívidas ou liberando empresas de pagarem imposto, a não ser quando a lei estabelecer, porque a lei pode fazer isso. A lei pode dar esse benefício, mas aí os vereadores têm que aprovar essa lei. O prefeito não pode, no canetaço, sair outorgando isenções e anistias. E também não pode exigir aumentar tributo sem que a lei estabeleça. Por lei pode. Então, se o prefeito quer revisar alguma coisa no IPTU, por exemplo, ele pode mandar um projeto de lei para que no próximo ano o IPTU seja diferente, seja maior, seja menor. Pode por lei. Agora, exigir ou aumentar um tributo sem lei, só com canetaço, não pode. Então, os tributos só vão aumentar ou serem exigidos no município de Charqueadas após a lei que o estabeleça, após os vereadores aprovarem o projeto de lei que o prefeito tem encaminhado nesse sentido. Muito bem, pessoal, essa é a parte introdutória aqui da lei orgânica e, na sequência, nós temos os poderes do município, que a gente sabe, o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. O poder legislativo ele é o que tem mais detalhes aqui na lei orgânica e, naturalmente, ele aparece mais em prova que o poder executivo, mesmo quando o concurso é para a Prefeitura. Então, é importante ter bastante atenção no estudo aqui do poder legislativo. Ele é exercido pela Câmara, a gente já sabe, são 13 vereadores, conforme artigo 11, a composição da Câmara é de 13 vereadores. E aí, no primeiro ano de cada legislatura, a legislatura é um mandato de cada 4 anos. No primeiro dos 4 anos, a Câmara de Vereadores vai se reunir no dia 1º de janeiro. Sim, aquele ano logo após as eleições, que é o primeiro ano do mandato. 1º de janeiro, para dar posse para quem foi eleito, para os vereadores, para o prefeito e para o vice-prefeito. Nesse mesmo dia 1º, a Câmara vai eleger a sua mesa diretora e as comissões permanentes. Porque tem os 13 vereadores, e aí tem a mesa que é composta por alguns deles, tem as comissões que são compostas por alguns deles, e nesse dia 1º de janeiro, quando eles tomam posse, os novos vereadores, que vão ficar por 4 anos, eles elegem as comissões e a mesa. É isso, já no dia 1º de janeiro. Essa posse ocorre em uma sessão solene, sob a presidência do vereador mais idoso entre os presentes. O vereador mais velho é o que vai comandar a sessão. O vereador que não tomar posse nessa sessão deve fazê-lo dentro do prazo de 15 dias. Então, se algum dos vereadores eleitos foi para a virada comemorar que agora era vereador, tomou todas, encheu a cara, perdeu o horário e não apareceu lá no dia 1º de janeiro, ele pode aparecer dentro de 15 dias. Agora, se ele não aparecer dentro de 15 dias, ele está sujeito à perda do mandato, a não ser que haja um motivo justo que seja aceito pela maioria dos vereadores. No ato de posse e no término do mandato, os vereadores devem fazer uma declaração dos seus bens, e essa declaração de bens fica arquivada na Secretaria da Câmara. Bom, pessoal, na sequência a gente tem o funcionamento da Câmara, e agora temos a mesa diretora. O que é essa mesa, afinal de contas, que é eleita lá no dia 1º de janeiro? Os 13 vereadores entre si vão eleger 5 deles para estarem na mesa. E nas sessões da Câmara, eles vão ficar sentados numa mesa, de frente para os demais, comandando a sessão.
Quem é que vai estar na mesa? 5 vereadores nas seguintes funções. O presidente da Câmara, primeiro e segundo vices, primeiro e segundo secretários. Esses são os 5 cargos da mesa que vão se substituir nessa ordem. Quer dizer, se o presidente está fora, o primeiro assume. Se o primeiro e o presidente estão fora, o segundo assume. Se os 3 primeiros estão fora, o primeiro secretário assume a presidência. É assim, nessa ordem de substituição. Bom, na constituição dessa mesa deve ter uma representação proporcional dos partidos. Não pode pegar todos os vereadores de um partido e colocar na mesa. Tem que distribuir dos diferentes partidos que integram a casa. Bom, essa vai ser a mesa. E é importante observar que essa mesa é eleita por um mandato de 1 ano, sendo vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então é o seguinte, 1º de janeiro, o primeiro ano do mandato, se elegeu uma mesa. Ela vai funcionar por 1 ano. Aí no final desse ano, até o dia 15 de dezembro, se elege a mesa para o ano seguinte. E essa mesa para o ano seguinte pode até ter membros que estavam na mesa anterior. No entanto, não no mesmo cargo. Quer dizer, se eu fui primeiro secretário nesta mesa do primeiro ano, no segundo ano eu não posso ser primeiro secretário, mas eu posso ser presidente, por exemplo. É proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição seguinte. Então, falar sobre mesa, tu vai lembrar que são 5 membros. Lembra? Presidente, os 2 vices e os 2 secretários. Tu também vai lembrar que ela é eleita por um mandato de 1 ano e é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente seguinte. E ela é eleita no primeiro ano, no dia 1º de janeiro. Depois, para os anos seguintes, ela vai ser eleita sempre até o dia 15 de dezembro do ano anterior. É isso. E aí o artigo 14 traz as competências da mesa, que por vezes a banca pode confundir com as competências do presidente da Câmara. A mesa vai tomar as medidas necessárias para a regularidade dos trabalhos legislativos, para que funcione a Câmara. Vai apresentar projetos que criam e extingam cargos nos serviços da Câmara e fixam seus vencimentos. Vejam, se é um servidor da prefeitura, a criação de cargo e aumento dos servidores é o prefeito que vai mandar. Para os servidores da Câmara, vai ser a mesa da Câmara que vai apresentar esse projeto. Assim como o projeto sobre abertura de créditos no orçamento para a Câmara. Promulgar a lei orgânica, a gente vai estudar o processo legislativo, a gente vai ver que quem promulga a lei orgânica e as emendas à lei orgânica não é nem o prefeito nem o presidente da Câmara, é a mesa da Câmara. Também representar junto ao executivo sobre as necessidades de economia interna, representar junto ao prefeito sobre as necessidades para o funcionamento financeiro da Câmara, contratar por tempo determinado para necessidade temporária, pode contratar temporários para a Câmara se for necessário, colocar em votação projetos e proposições de maneira imparcial, sem comentários de qualquer natureza, seja a favor ou contra. Quer dizer, quando a mesa coloca um projeto em votação, ela não vai induzir os vereadores a votarem a favor ou contra, ela simplesmente vai colocar de uma forma imparcial. Escalar na última sessão de cada período os membros da mesa que vão responder pelo expediente durante o próximo recesso, que é aquela comissão representativa. Encaminhar pedidos de informação escritos para prefeitos, secretários, diretores. Essas são as competências da mesa. E eles podem confundir com as competências do presidente da Câmara ou dos líderes. Cuidado, hein, porque a mesa tem 5 vereadores, o presidente é apenas um deles. E o presidente tem essas atribuições aqui. É o presidente que representa a Câmara, ele que vai dirigir, executar e disciplinar os trabalhos, ele coordena a sessão, cada sessão da Câmara, o presidente que coordena, comanda ela. Vai fazer com que seja cumprido o regimento interno da Câmara. Ele promulga, cuidado, ele promulga resoluções e decretos legislativos, enquanto que a mesa com letra M, promulga as emendas à lei orgânica. Lembra? Mesa promulga emenda à lei orgânica, o presidente promulga resolução e decreto legislativo. O presidente, ele também vai promulgar as leis que tenham sanção tácita ou cujo veto foi rejeitado pelo plenário. Porque quando o prefeito não promulgar uma lei, o presidente da Câmara vai promulgar. Publicar atos da mesa, resoluções, decretos e leis que promulgar. Autorizar as despesas da Câmara até o dia 15 do mês seguinte, apresentando o balancete do mês anterior. Então ele é o ordenador de despesas da Câmara, ele autoriza elas, e até o dia 15 do mês seguinte ele apresenta um balancete para o plenário. O que foi gasto, o que foi recebido. Representar por decisão da Câmara sobre inconstitucionalidade de lei municipal.
solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município, manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para este fim, encaminhar por parecer prévio a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas. Essas as competências, então, do presidente da Câmara. E cada representação partidária vai ter um líder que vai falar oficialmente por ela. A indicação que é feita em um documento assinado até o dia 15 de fevereiro de cada sessão também. Cada partido vai ter o seu líder quando ele tem mais de um vereador. É isso. Bom, pessoal, essa é a primeira parte do nosso estudo. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar. A partir do artigo 17, vamos ver os dias em que se reúne a Câmara de Vereadores aqui em Charqueadas. Dá um clique que eu já volto. Até logo.